Olá, Irmandade Literária, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui no meu canal. Meu nome é Alexandre Rocha, para você que não conhece aqui meu conteúdo no YouTube, onde eu falo sobre livros, uma coisa que eu gosto muito de fazer, ler livros. Bom, eu estou aqui, venho agradecer aqui no momento, tá, aos 455 inscritos. Muito obrigado mesmo. E também quero agradecer também aos novas pessoas que estão dando seu joinha aí também, fazendo comentários. Isso ajuda demais o canal a crescer, tá, gente? Muito obrigado mesmo, tá? Deixa eu virar um pouquinho a câmera para cá. Aí, ok. Eu estou fazendo um projeto aqui, né? Todo mundo sabe, do Robert Greene, né, As 48 Leis do Poder. É um livro polêmico, nada politicamente correto, já me disse isso. Mas é um livro que, sem dúvida, ele vai desbloquear sua mente, né? Repito, eu oriento que você leia este livro, mas eu não te aconselho a fazer o que ele fala neste livro. Só mais um recadinho. Quando o canal completar 500 inscritos, eu vou estar sorteando este livro do Code Macardi, lacradinho, novinho, bonitinho, Estela Maris. Quando o canal completar 500 inscritos, nós estamos hoje com 455 inscritos. E vamos falar então sobre a 13ª lei, né, que se chama: ao pedir ajuda, apele para o egoísmo das pessoas, jamais para a sua misericórdia e gratidão. Ao pedir ajuda, apele para o egoísmo das pessoas, jamais para a sua misericórdia e gratidão. Eu vou apresentar para vocês aqui 3 histórias. Aqui tem nessa lei, nessa 4 capítulos, ou prefiro dizer aqui, tem várias histórias. Eu vou apresentar 3 aqui, que eu acho ela mostra o lado sombrio, negro das pessoas, né? Que eu chamo de memória seletiva, né? Ela só vem até vocês quando lhe convém, né? Quando você tem uma certa serventia para ela. E de você achar que, eu fiz isso para uma certa pessoa que um dia, futuramente, ela vai devolver isso para mim, esquece. Não, claro, a gente não pode pensar que todo mundo é assim, né? Se a gente for pensar que todo mundo tem esse mesmo feitio, esse mesmo caráter, você vive dentro de uma bolha, né? E você não vive. Você achar que todo mundo faz parte do mesmo balaio, dessa mesma rinha, enfim. E aí, vamos começar aqui para adiantar, para o vídeo não ficar muito longo. Tem uma história aqui, que na página 146, que ele fala de um camponês e a sua macieira, né? E ele estava vendo é uma história bem, tá no canhotinho aqui do livro aqui, ele estava contando que essa macieira não dava fruto, não acontecia nada com ela, e ele não estava desgostoso com essa macieira, né? E ele decidiu que queria pegar um machado e descer a machadada nessa macieira. E aí, é um conto, né, gente? Contando a história. E aí, tem ali uns pardais, uns gafanhotos, que viram, queria dar umas machadadas ali naquela macieira. E eles apelaram pela sua misericórdia. Olha, não faz isso não destrói essa macieira não, apesar que ela não está dando fruto que você está querendo, não faz isso. Os gafanhotos e os pardais. Não faz isso não, a gente promete que se você não derrubar essa macieira, a gente vai cantar para você, para melhorar o seu dia, para você ter um bom trabalho, a gente vai cantar para você. Você não derruba, a gente ficar aqui, porque a gente mora aqui, a gente precisa ficar aqui. Mas o cara, tipo, cantar, o que serve se mentir um pardal e gafanhoto cantar para mim? Tipo, caguei. Brasiliano, tá, gente? Tô dando uma brasilidade aqui. Ele foi lá, pegou o machado, não teve misericórdia dos pardais, dos gafanhotos que moram naquela macieira e deixou a machadada. Deu uma, deu 2 e pá. Só que, quando ele foi dar ali a 3ª, 4ª machadada, ele viu que aquela macieira era oca. E ele viu que era oca, dentro daquela macieira teve ali um favo de mel, tinha uma colmeia ali, tinha um favo de mel. Ele conseguiu usufruir daquela macieira. Aí ele já mudou de ideia. Pra que eu vou derrubar essa macieira? Porque ali tem um favo de mel, ele vai me dar retorno para mim. Então, tipo assim, é uma pessoa extremamente egoísta, mesquinha, faz só as coisas que lhe convém. É o tipo de pessoa que ela vai fazer uma coisa para você, mas uma hora ela vai te jogar na sua cara, uma hora ela vai te cobrar, né? É bem isso. Então,
aqui ele mostra o lado sombrio de algumas pessoas, né? Você pode carregar água na peneira para ela, mas ela nunca vai ser grata. Ela nunca vai ter um lado generoso, um lado de gratidão, né? Ela acha que todo mundo deve viver, né, ali dentro do seu mundinho, do seu egoísmo, e acha que está sempre com a razão. Então aqui, esse conto do Hobbit Green contando, é isso, né? O cara tava se lascando pros pardais, pros gafanhotos, que ia cantar na árvore, ele tô nem aí. Vai morar em outra macieira, em outra árvore, vai cantar em outro lugar. O que vai virar cantoria para mim? Eu quero uma coisa que dê retorno. Você não dá algum retorno para mim? Não, então se lasque para lá. Entendeu? Mas quando ele deu umas machadadas e percebeu que dentro daquela macera tava oco, que tinha um favo de mel, opa, ele catou o favo de mel, viu ali que naquela colmeia gerar mais mel, né? Provou do favo, mas não derrubou. E viu como era sagrada. Mas ele não fez isso para os pardais, pelos gafanhotos. Fez isso por ele mesmo, né? Tipo, tô me lixando. E aí tem uma história aqui, vamos aqui passar para a terceira história, que eu achei bem interessante, que é do Gengis Khan, né? Gengis Khan, é engraçado, eu pensava que Gengis Khan era chinês, mas não era, né? Ele era mongol, né? Eu não sabia disso, ó. Quando os mongóis invadiram a China no século XII, eles ameaçaram apagar toda a cultura próspera com mais de 2000 anos de história. Seu líder, Gengis Khan, não via nada na China, a não ser um país sem pastos para os seus cavalos. Então, tipo assim, como a China, ele invadiu a China, Gengis Khan, porque eu estou entendendo que ele era mongol, não tinha nada ali que ele usufruísse para ele, que dava um retorno. Então, a mentalidade dele era tão pequena que, para ele ali, a China era um país tão vagabundo, tão ruim, que não servia nem para pasto para os cavalos dele, né? Era um cara extremamente ganancioso, assassino, né? Sanguinário, né? Enfim. Só que aí teve um cara aqui, que é um nome complicado para ler, mas eu vou tentar, que chama-se Yuli Shuchitai. Acho que é isso mesmo, é Shuchitai. Gente, desculpa a pronúncia, tá? Quando você chegar nessa parte, se quiser me corrigir nos comentários, fique à vontade. Só que esse cara, vendo que o Gengis Khan era um cara totalmente sem cultura, totalmente ganancioso, né? Ele não tinha nenhum lado de piedade, tudo tem que ter o poder aquisitivo nele. Ele começou a dar uns conselhos para Gengis Khan. Ele falou assim, olha, não faz isso não, por quê? Se você destruir toda a China, tal, ele começou a devastar a cidade, destruir tudo ali. E ele começou a mostrar para ele, olha, essa cidade, ele começou a ser o seu conselheiro dele, e aí ele mostrou que algumas partes da China tinham algumas áreas de prosperidade, de riquezas, né? Tinha uns caras lá também que era... Deixa eu só tirar um pouquinho o óculos aqui. Tinha uns caras aqui que eram artesãos, que eram engenheiros, de uma certa cidade que ele ia invadir. E falou assim, olha, não destrói essa cidade, não, que tem uns caras aqui, ó, que são engenheiros, são artesãos. Esses caras podem ser muito serventia para nós. Aí ele foi lá, não matou, não destruiu aquela cidade. Ele descobriu outra coisa aqui também, que outros lugares, em vez de destruir, ele podia fazer com que as pessoas trabalhassem para ele. Ele não tinha aquele pensamento, né? Que certas pessoas daquela cidade iam pagar impostos para ele. Então, tipo assim, em vez de matar essas pessoas, destruir tudo, faça as pessoas trabalharem por ele. Então, esse cara, esse Chutal, vamos colocar assim, ele apelou para o lado ganancioso do cara. Como ele viu que o cara tinha nada piedoso nele, então vamos fazer o seguinte, olha, se você, em vez de destruir a cidade, isso vai que as pessoas trabalhar para você e te pagar imposto. Em vez de se destruir aquela cidade, por que você não mantém que as pessoas vivem? Porque ali tem um engenheiro, ali tem um artesão, esses caras podem, sei lá, produzir armas para você. Então aí, esse cara apelou para a ganância do cara, que ele só pensa em dinheiro, só pensa no bem-estar dele, quem estava matando, ou a cidade sendo isso nada se importava para ele. Então, esse cara apelou, ele viu tipo assim, a única coisa que esse Juntal viu que o Gengis Khan ia fazer na China é o quê? É invadir o país, matar um sanguinário e destruir tudo. E invadir ali, e só fazer que um cara expansionista, né? Claro,
né? Não vamos, é claro, né? Não vão dizer que o cara também tá certo, esse cara, esse conselheiro do Gengis Khan, né? Mas na visão dele, tipo, é melhor as pessoas pagarem impostos, estar viva, é melhor as pessoas fazerem trabalho para ele que matar toda uma cidade, destruir toda uma população. Né? Claro que anos depois, a China hoje a China, nós estamos aqui no século, né, 21, nós estamos em 2021, a China é uma potência, né, tá essa briga aí com os Estados Unidos, hoje é um país totalmente diferente. Né? Aqui tem outra parte também, que eu achei bem interessante, que é um cara chamado, isso aqui está em italiano, vou tentar, me corrigir nos comentários se eu estiver falando uma pronúncia errada, que é, vamos tentar aqui o nome dele aqui, ó, Castruccio Castragani. Era um soldado comum, né? No início do século XIV, um jovem chamado Castruccio passou de soldado comum a senhor de grande cidade, de Lucca, na Itália. Uma das famílias mais poderosas da cidade, Pósio, tinha sido um instrumento de ascensão, que deu por meio de traições e muito sangue derramado, depois de assumir o poder. Começou a achar que ele tinha esquecido. A ambição foi tão forte e os seus sentimentos de gratidão. Em 1325, Castruccio estava longe, enfrentando o principal rival de Lucca, Florença. Os Pógios conspiraram contra famílias nobres para se livrar do príncipe incomodado com o incômodo do ambicioso. Então, assim, ó, Castruccio, a família dele e ele, era um soldado, digamos assim, ralé, da baixa patente e tal, assim. E ele saiu dessa patente para uma pessoa grande, uma nobreza grande, como se fosse um duque. Quem deu ascensão a ele foram a família dos Pósio, né? Que também, né, com muito sangue, traições e sangue derramado, matou muita gente e colocou ele nessa ascensão. Só que esses Pósio acharam que Castruccio tinha esquecido dessa gratidão que fez por ele, desse favor que fez para ele, e começou os dois brigarem um com o outro, né? Então começou uma guerra entre os dois ali, né? E aí, vamos lá. Aí depois, uma das famílias desse Pósio, que se chama Stefano de Pósio, membro mais velho da família, interveio de ambos os lados para abaixarem as armas, porque eles começaram a brigar entre si, né? Então, mas os dois ali, ninguém era flor que se cheira. Então esse Stefano é um cara mais diplomata, era um cara mais pacificador, ele achava que o diálogo e a conversa resolveria as coisas, que as pessoas abaixariam as armas, que teriam um melhor entendimento, né? Só que assim, gente, quando existe duas pessoas, né, dois lados, né, que são totalmente egoísta, narcisista, sociopata, egoísta, infelizmente, claro, a gente tem que tentar ali fazer o politicamente correto, tentar ali conversar, mas esse tipo de gente não tem conversa. Achar que por meio de diálogo as coisas vão acontecer, não vai. Uma pessoa sendo mesquinha, egoísta, pode ser que, né, um ato de benevolência, um ato de misericórdia, as pessoas possam dar coração, mas é difícil. Então esse cara, né, esse Stefano, que era um bom cara, né, ele começou a apaziguar as famílias. Então vamos chegar aqui, os Castruccio, os Pósio, que é da sua família, vamos conversar, vamos entrar num acordo, vamos tal. E aí, até então, né, depois desse longo diálogo, desse longo conversa, entraram num acordo. Esse Stefano conseguiu um acordo de ambas partes. Mas aí, né, vamos lá. E começou a lembrar, aí interessante, que o Stefano, como é que ele conseguiu isso? Como é que ele conseguiu isso? Ele conseguiu com um ato, tipo assim, fazendo que a família de Castruccio lembrasse das benevolências, dos favores que a família dele fez para ele, né? O Stefano lembrando para ele.
olha, você chegou aqui porque nós ajudamos você, você chegou no Punon. Começou a lembrar das coisas. Só que o cara, tipo assim, né? Amizade é amizade, negócios à parte, né? Achou que nessa conversa de bons amigos, de boa vizinhança, que as coisas iam acontecer. E aí, foi totalmente diferente. Vamos lá. Castrúcio, vamos lá. Todas essas coisas, razões, disse ele. O príncipe devia perdoar Pósio ao ouvir suas queixas. Isso, ele disse, era a única coisa justa a se fazer, visto que a família tinha de bom grado deposto suas armas e sempre o apoiara. Castrúcio ouviu pacientemente. Não parecia nem um pouco zangado ou ressentido. Ao contrário, disse a Estevão, que ficasse tranquilo porque a justiça prevaleceria. Ele pediu que trouxesse toda a sua família ao palácio para conversarem sobre suas queixas e chegarem a um acordo. Ao despedir, Castrúcio disse que agradeceria a Deus pela oportunidade, ficou até o nome de Deus isso, hein? Para mostrar sua clemência, sua bondade naquela noite. A família de Pósio inteira foi ao palácio. Castrúcio imediatamente mandou prender e em poucos dias foram todos executados, inclusive Stefano, né? Então, esse Stefano, que era o pacificador, que olhou dentro dos olhos de Castrúcio, explicou, olha, desculpa minha família ter atacado você, desculpa por esse mal entendido, vamos aqui conversar, nós somos uma família assim, vamos deixar o ressentimento de lado, vamos entrar num acordo. Aí Castrúcio ouviu ele pacientemente. Não, tudo bem, vamos ouvir as suas queixas dos seus parentes, o que está acontecendo. Aí que ele fez, né? Mas eu também assim uma ingenuidade, né? Você acha que realmente, depois de uma guerra, você vai levar toda a sua família para um palácio do seu inimigo? Até então seu amigo inimigo? Também é só uma loucura, é uma insanidade. E Stefano acreditou na boa ação, na misericórdia, piedade de Castrúcio. Ele e toda a sua família foram no palácio conversar com Castrúcio, Stefano, né? Ele levou toda a sua família ao palácio de Castrúcio, chegou lá, rendeu todo mundo e em poucos dias matou todo mundo, inclusive o próprio Stefano, que foi ali o pacificador diplomata, né? É isso. E para finalizar, eu estou com 17 minutos, vou ver se eu vou ter um pouco mais de 20 minutos. Vamos contar uma história aqui da Grécia. Deixa eu achar aqui. Essa é a última, que eu achei bem interessante também. Cadê? Aqui, ó. Em 433 a.C., pouco antes da guerra de Peloponnésio, nossa, meu grego é horrível. Peloponeso, a ilha de Corcira, chamada depois de Confúcio, cidade-estado grega de Corinto, estava da iminência de um conflito. Ambas partes enviaram embaixadores a Atenas para tentar conquistar os atenienses para seu lado. Havia muita coisa em jogo, pois quem Atenas apoiasse certamente venceria. E quem vencesse a guerra, sem dúvida, não teria misericórdia do derrotado. Então o que aconteceu? A cidade de Corcira e Corinto estavam em guerra, né? E eles queriam o apoio de Atenas. E sabia, né? Quem Atenas apoiasse... Deixa eu só levantar um pouquinho o banco aqui. Aqui foi. E quem Atenas apoiasse, né? Seria, com certeza, o vencedor. E lógico que seria, digamos, seria 2 contra 1 e o derrotado e não teria misericórdia do derrotado. Então, qual foi aqui a história? E aí, cada país, tanto a cidade de Corinto, ai, gente, essa palavra é Corcira. Eu acho que é o nome da... Deixa eu ver se é isso. Corcira. E a guerra era a guerra de Peloponeso. Palavra complicada. Peloponeso. Então, os embaixadores de
Corcira e Corinto mandaram os seus embaixadores para ir para Atenas para buscar apoio, né? Para buscar apoio. E qual foi aqui a ideia? Primeiro foi Corcira. Corcira falou, uns embaixadores falaram assim, olha, nós somos bem pragmáticos com vocês aqui, os atenienses. Nós não fomos aliados, nós nunca tivemos nenhuma acordo comercial, nós nunca tivemos nenhuma amizade, nada. Nós estamos aqui exclusivamente para buscar uma aliança militar. Nós queremos isso aqui com vocês. Não vamos aqui dizer que vamos... E também não prometeu nada. Além disso, de uma aliança militar, para eles se juntarem. Né? Pediam assim uma aliança militar entre os dois. Depois foi Corinto. E assim, foi bem assim, pragmático, bem seco. É isso. Nós estamos querendo aqui com vocês um apoio militar. Nós queremos aqui com vocês uma aliança com vocês, né? Para a gente não ser invadido. Quando um ou outro for invadido, com o retorno, se juntarem. Pronto. É isso. Depois veio os embaixadores de Corinto. E falou assim, ó, aí o que eles fizeram? Então, nós viemos aqui também pedir apoio a vocês, só que em vez de eles mostrar a proposta deles, eles começaram a voltar no passado. Olha, nós aqui de Corinto, sempre fomos fiéis a vocês, sempre ajudamos vocês, sempre tiveram grandes apoios, tudo que vocês colocaram em proposta nós fizemos, tudo que vocês pediram para a gente fez. Começou tentar usar de bondade, de misericórdia com os atenienses, dos acordos passados que eles fizeram. Tipo, estaria cobrando, não jogando na cara, mas, tá vendo, eu tô aqui com vocês, esses nossos inimigos de Corcira, não fez nada com você, nem a metade que nós fizemos por vocês. Nós ajudamos vocês, nós sempre tivemos uma boa amizade, nós fizemos isso. Então eles começaram, tipo, fazer ter uma memória. Deixa eu ver aqui na página onde está aqui, peraí. É bem interessante. O representante de Corinto fez então a brilhante e apaixonado discurso, em nítido contraste com a seca pálida abordagem de Corcira. Ele falou de tudo que Corinto tinha feito por Atenas no passado. Perguntou o que os outros aliados achariam se os atenienses preferissem fazer um acordo com o inimigo antigo, em vez do amigo atual, e que tinha servido lealmente aos interesses de Atenas. Talvez esses aliados rompessem seus acordos com Atenas se viesse desvalorizada a sua lealdade. Ele referiu à lei helênica, a necessidade de recompensar Corinto por todas as suas boas ações. Finalmente, relacionou os muitos serviços que a sua cidade prestará a Atenas e a importância de demonstrar gratidão aos seus inimigos, a seus amigos. Depois do discurso, os atenienses debateram a questão em assembleia e na segunda rodada votaram em favor com a aliança de Corcira e abandonaram Corinto. Né? Então, tipo assim, eles começaram a falar assim, olha, fomos seus amigos fiéis, Corinto falando para os atenienses, fomos amigos fiéis a vocês, nós ajudamos vocês, fizemos prestação de serviço, pensa, se vocês aliar o antigo inimigo e deixar seus amigos atuais, o que as pessoas da Grécia pensarão de vocês? Tipo, fazendo tipo uma depressão psicológica, olha, como assim, você vai deixar nossos amigos de lado, seus amigos de lado? Lembre daquilo que nós fizemos para você, tudo que vocês fizeram, pediram, nós fizemos, fomos leais, não romperam nenhum tipo de acordo, fizemos isso e aquilo por vocês. E aí, foram feitas uma assembleia, uma votação, e os atenienses preferiram Corcira do que Corinto. Então assim, gente, gratidão é gratidão. Ou você tem ou você não tem. Né? É claro que quando a gente pensa que a gente fez um ato bom para a pessoa vai ter boi para você. Mas vai de cada pessoa. Nem todo mundo é assim. O livro em si, ele desperta em você o quê? A você entender
que nem toda pessoa é assim, nem toda pessoa existe um ato de gratidão. Ah, mas eu fiz muita coisa por ela tá ali porque eu fiz, mas, né? Você jogar na cara da pessoa que você fez por ela, você vai deixar ela mais com raiva, ela achar que você está cobrando ela. Exame de consciência. Se você tem pessoas que têm, tem pessoas que não têm. E ficar cobrando e jogando na cara, né? Então esse livro aqui, ele é uma reflexão sobre não vá para o lado da generosidade, vá para o lado do egoísmo. Eu repito, se você for sempre por este lado, pensar que todo mundo tem esse mesmo caráter, esse mesmo pensamento, essa mesma conduta, essa mesma atitude, você vive em lugar nenhum. Existem pessoas e pessoas. Ele está demonstrando que existe uma parcela de pessoas como essa que eu mostrei para vocês, né? Que subiram ao poder, que conseguiram graça com outras pessoas, e quando essas pessoas colocaram no poder e foi ajudar, elas as traíram, elas o mataram, elas o roubaram. São pessoas, né? São humanos. Né? O que esse livro, eu falo muito aqui, que eu bato nesse livro, é que assim, ele desperta você a você não ser enganado. Ele desperta você a mostrar o lado oculto, sombra de outras pessoas. Esses tipos de pessoas você vai encontrar em qualquer lugar na sua vida. Seja no seu ambiente de trabalho, seja no seu ambiente familiar, seja no seu ambiente particular, de suas amizades, em qualquer lugar. Entendeu? A gente achar que a gente está numa utopia, não, pelo contrário, nós estamos vivendo hoje uma distopia. Basta você ler o livro do George Orwell, 1984. Nós vivemos aquilo ali. A vida, infelizmente, é aquilo ali. Né? Mas fazer o quê? Então, é um livro muito reflexivo. É um livro muito bom de ser lido. Não repito, tá? Eu oriento que todo mundo lê este livro, mas não oriento que cada um faça isso aqui. Vai da sua conduta, do seu pensamento. Cada um faz aquilo que, né, que ele achar melhor para si. Não é verdade? Tem que se tomar cuidado. Porque você pode tomar ali uma atitude errada, você pode se arrepender, né? Enfim, é um livro bem reflexivo, desbloqueia sua mente, vale a pena você ler, refletir sobre isso. A atitude de Robert Greene, que se dá a entender, o cara vai escrever um livro aqui, ele deve ter um pensamento muito narcisista, muito egoísta. Mas, cara, eu tento não acreditar que existem pessoas assim, mas existe, eu conheço pessoas assim, né? Pessoas que você carregaram água na peneira para elas, né? Que você, dentro da sua capacidade de ajudar, mas ela nem olha para sua cara, nem tá nem para você, que se lasca e tal. É pessoas e pessoas, não se muda as pessoas. E também não tem que ficar com raiva. Não, segue a vida. É pessoas e pessoas, né? É um livro bem interessante. Eu tô lendo esse livro aqui, eu já tô quase 200 páginas, e é um livro que você vai lendo, vai te aguçando a sua mente. Ele é um interessante livro, tá? Todo mundo fala que esse aqui é um livro mau, que você vai tornar uma pessoa... Não. O livro tem influência em você, só que se você deixar, né? Tá aqui, né? Vale a pena você ler. Então aqui o Robert Greene, ele dá ali ele mostra os personagens de história de pessoas que fizeram para ter ascensão no poder, né? Eu recomendo fortemente a leitura, tá certo? Então essa aqui foi a 13ª lei de Robert Greene, certo? Que se chama: ao pedir ajuda, apele para o egoísmo das pessoas, jamais para a sua misericórdia ou gratidão. Não concordo com ele, nem todo mundo tem esse caráter fativo, mas, enfim, vale a pena ler. Quero agradecer de todo o coração aos 455 inscritos, tá? Também o joinha, as pessoas estão dando joinha, está ajudando demais isso, porque a inscrição, gente, é boa, mas o joinha também... eu cresço aqui dentro da plataforma, o YouTube divulga o meu conteúdo para outras pessoas, tá certo? Muito obrigado mesmo, um forte abraço, fique bem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.